Fique à vontade. Amém. Boa noite, mulheres de Jesus. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Obrigado, Maria, pelo convite. Obrigado pela confiança. Né? Primeira vez que eu estou falando aqui para essas mulheres abençoadas, essas mulheres lindezas de Jesus. Só tem uma que eu conheço, então eu vou me apresentar, né? Para essas que não me conhecem, para quem vai nos assistir. Eu sou a pastora Érica, eu tenho 40 anos, sou casada com o pastor Marcelo Venero, esse nome lindão que eu resolvi adotar para minha vida, que eu amo. Eu sou formada em gestão de recursos humanos, me especializei em gestão de pessoas, tive ali uma vivência, né, no mundo corporativo. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês muito rapidamente. Também sou formada em teologia. Vim para cá, para o Goiás, né? Aqui nós falamos dessa forma. A gente veio para cá, já tem um pouco mais de 5 anos, e nós estamos aqui nessa cidade, cumprindo o chamado do Senhor, cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. Demorou para eu entender o propósito, vocês vão entender logo por quê. Mas quando eu entendi, quando eu ouvi a voz do Espírito falando comigo, eu já queria ir no mesmo dia, na mesma hora, porque a voz do nosso Deus, ela é inconfundível, amém? Então, aqui nós atuamos com famílias, na área de cura, de libertação, e nós também ajudamos pessoas a encontrarem o seu chamado, encontrarem o seu propósito de vida. E nós fazemos tudo isso através do ensino da palavra do Senhor. Nosso ministério é de ensino, e é muito gratificante. Claro que é desafiador, gente, mas é gratificante estar no centro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que você foi criada para ser. Eu digo que não tem preço. Tem até uma frase que daqui a pouco vocês vão ver aí na telinha de vocês, que eu costumo postar, que eu acho assim incrível quando alguém consegue se localizar, né, neste mundo. O que eu vim fazer aqui nessa terra? Para que eu sirvo? Né? Qual é o meu propósito de vida? Então, antes de eu começar, de nós começarmos a falar sobre as raízes espirituais que nos impedem, principalmente, de viver nosso propósito, nosso chamado, a Maria abordou aí a parte emocional. Vai ter algumas coisinhas aí que vocês vão ver, vai parecer um pouco repetido, mas vocês vão ver que não é. Só algumas palavrinhas, amém? Então, eu quero contar para vocês um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho, para que vocês entendam a questão das raízes espirituais e o quanto elas impactam na nossa vida, na nossa trajetória, e o quanto elas impedem a gente de viver o nosso propósito de vida, amém? Então, muito rápido, eu queria contar para vocês que eu sou fruto, né, de um relacionamento que não foi construído entre duas pessoas. O casamento dos meus pais foi arranjado. Antigamente era assim, né? Então, eram muito jovens, se casaram, minha mãe já veio com uma carga espiritual e emocional, tudo aquilo que Maria abordou aqui para nós, ela passou por muitas dessas coisas. Então, já era uma mulher depressiva, já era uma mulher problemática, e ela se vê nessa situação, obrigada a casar com um homem que ela nunca tinha visto na vida e formar uma família com ele. Pois bem, eu nasci neste contexto, não fui planejada, e isso também causa raízes, dores, né, feridas na nossa alma. E a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, pasmem, quando ela tomou veneno para tirar a sua própria vida. Quando ela estava no hospital, obviamente ela não conseguiu tirar a vida. Quando ela estava no hospital, o médico, né, depois de ela ter passado por todos os procedimentos, ela já estava ali há uns 3 dias internada, o médico, um jovem médico, falou para ela: moça, tudo bem, assim, tudo bem não, né, mas assim, eu entendo você querer tirar a sua vida, mas tirar a vida de uma criança. E ela falou: que criança? E ele falou para ela: você não sabe que você está grávida? E lá eu estava, meninas. Minha mãe estava grávida de mim e descobriu dessa forma. Começou uma luta ali, uma batalha pela minha vida, porque os médicos diziam: não, você vai abortar, com a quantidade de coisas que você ingeriu para, né, para tirar a vida, você vai
vai abortar essa criança nos próximos dias. E os dias foram passando, e foram passando semanas, e por fim eu nasci prematura, com muitos problemas de saúde, mas inteira, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nasci muito doente, a minha mãe dizia que eu cabia numa caixinha de sapato. Morei no hospital até 3 anos de idade. De vez ou outra, eu ia para casa, mas piorava e tinha que voltar novamente para o hospital. Então, eram raras as vezes em que eu ia para casa, até o meu 3º ano de idade. Foi dessa forma. E aí, o tempo foi passando, aí a minha mãe disse que eu tive alta, e a minha mãe com aquele problema, né, toda aquela carga emocional, eu sofri muito na minha infância violência doméstica. Eu era muito agredida pela minha mãe, e aí entrou na fase da escola, também era agredida na escola, porque parecia que eu atraía pessoas agressivas para a minha vida. Então, eu apanhava muito no caminho da minha casa até a escola, muitos traumas, muita violência na infância. A minha mãe me batia tanto que ela arrancava pedaços da minha pele, fazia feridas enormes na minha pele, buracos. Eu tenho uma cicatriz até hoje na minha perna direita, que foi feito por uma desses traumas, né? Dessas surras que ela me dava. E simplesmente porque eu existia. Eu acho que ela queria descontar toda a dor que ela tinha em mim, né? E aí, eu fui crescendo nesse ambiente violento, né? Eles se separaram, e quando eu tinha 9 anos, quando eu fiz 11 anos de idade, eu sofri um abuso sexual. Mais um trauma. Eu acredito que o maior deles, um dos maiores, né, na minha vida, foi esse abuso que eu sofri aos 11 anos de idade. Com isso, eu me desenvolvi, eu me tornei uma adolescente revoltada da vida. Pensa, imagina, eu com 13 anos, minha mãe já não mandava em mim. Eu já trabalhava fora, eu já tinha ali um registro de estagiário na carteira, hoje eu acho que chama menor aprendiz, né? E ninguém mandava em mim de forma alguma, muito autoritária, muito violenta também com as pessoas, né? Tudo isso resquícios da vida que eu tive, da infância que eu tive. E aí eu comecei a namorar muito cedo, e com 16 anos eu sofro uma tentativa de assassinato de um namorado que eu tive na adolescência. Ele invade a nossa casa, com outras pessoas armadas também, ele derruba o portão, derruba a porta de casa, e ele prende a gente. Eu fiquei, não sei dizer por quantas horas, presas em cárcere privado, nessa situação, com arma, e arma branca, arma de fogo. Foi outra situação muito traumática para mim. Por consequência disso, nós perdemos tudo, perdemos a casa que a gente tinha para morar, eu perdi meu trabalho na época, estava no último ano do ensino médio, perdi também, porque nós tivemos que fugir, e foi assim um milagre eu ter escapado com vida. Eu falo que Deus, ele já tinha um plano na minha vida, ele já estava olhando por mim, desde quando eu fui concebida, né, no ventre da minha mãe, o Senhor, ele já estava olhando por mim, cuidando de mim. Então, eu fiquei em cárcere privado não só uma vez, mas eu vou me ater somente essa por conta do nosso tempo. E aí, com tudo isso, eu desenvolvi uma depressão profunda. Com 18 anos, 17 para 18 anos, eu saio da casa da minha mãe, eu fui morar sozinha, e eu desenvolvi a depressão. Eu fiquei longos 10 anos da minha vida com depressão. E foram, assim, várias, eu não falo tentativas, mas eu fazia muitos planejamentos para tirar a minha própria vida. E eu tentei por 2 ou 3 vezes, eu não cheguei a concluir, porque Deus me tirou daquela situação, mas eu tentei suicídio. Então, a última vez que eu tentei o suicídio, eu atravessei ali uma avenida importante em Campinas, acredito que vocês são daí, né, de Campinas, e eu atravessei essa avenida, fechei os olhos e fui, esperei o sinal abrir, né, e fui. Quando eu abro os meus olhos, eu estou do outro lado dessa avenida, e é uma avenida extensa, vocês conhecem, Amoreiras. Eu estava do outro lado, a mais ou menos uns 800 metros do lugar que eu atravessei.
como eu fui chegar nesse lugar, foi o Espírito que me levou, porque eu não sei. Eu só abri o olho, eu estava na porta de uma igreja chamada Igreja Batista. E naquele dia estava tendo ali um evento, estava tendo alguma coisa ali naquela igreja, tinha ônibus de vários lugares, a igreja estava lotada, e eu ali naquela escadaria, sem saber, sem entender muito bem como é que eu fui parar naquele lugar, e desceu um homem, e ele disse para mim, ele fez assim, você está atrasada. E aí eu não conseguia respondê-lo, né, falando, mas eu respondia na minha mente, atrasada para quê? E aí esse homem, ele falou para mim, eu tô te chamando há muito tempo. Gente, eu sou chorona, tá? Se eu chorar aqui, eu choro contando minha própria história, tá bom? E aí ele me leva dentro dessa igreja que estava lotada, tinha gente sentado nas escadarias, e ele me coloca em uma cadeira. Gente, é uma cadeira que estava vazia, de frente para o púlpito, e ele falou, eu guardei este lugar para você. Tem alguém aqui nessa noite que precisa ouvir essa palavra. Tem uma cadeira esperando por você. Você, como diz a Maria, não é obra do acaso. Você não está aqui por um acaso. O Espírito Santo de Deus trouxe você aqui para curar as tuas raízes, para que você seja fortalecida e para que você venha dar frutos para o Senhor Jesus, no Senhor Jesus. Amém? Eu disse frutos, é no plural mesmo, porque lá em João, capítulo 5, capítulo 15, fala, verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É isso que Deus quer que aconteça com você, que você dê frutos, que você produza tudo aquilo que há de bom, tudo aquilo que há de melhor em você. Amém? Eu vim aqui dizer para você que é possível ressignificar, é possível se levantar, é possível se curar, é possível fortalecer as suas raízes e você frutificar para o reino do Senhor Jesus. Ali não foi o meu verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, foi apenas um início desse encontro. Eu chego na minha casa, ainda sem entender como é que eu fui parar ali naquela igreja. Naquele dia eu ouvi uma palavra que inclusive foi citada pela Maria, que é Eclesiastes 4:9. É melhor serem dois do que ser um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Essa palavra nunca mais ela saiu da minha vida. Ela é, na verdade, minha palavra rema, porque ali, por causa dessa palavra, tudo começou. Eu chego na minha casa e eu escuto pela primeira vez a voz do meu Criador até então. Eu não era filha, e eu escuto a voz dele falando comigo. E ali ele me revelou coisas que eu não vou, infelizmente, não vou ter tempo de contar para vocês o que aconteceu, mas foram coisas extraordinárias que já foram cumpridas para a honra e glória do Senhor Jesus. A minha vida ali naquele chão, naquele dia, foi transformada pelo Senhor Jesus. E o chamado dele para mim começa tempo depois, e eu não conseguia entender, eu não queria, e aí vocês vão entender o porquê que eu não queria, e começa todo um processo na minha vida. Eu vou deixar essa parte para o final, para vocês entenderem o que aconteceu depois, e o que eu estou fazendo hoje, o que Deus está fazendo na minha vida hoje, através deste testemunho. Sabe por quê, meninas? Porque em Efésios 3:20 fala, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Amém? Então, se eu superei todos esses traumas, se eu superei tudo isso, você também é capaz. Eu vim aqui te encorajar nessa noite e te dizer que você é capaz de vencer todos os teus traumas e todas as tuas feridas em nome do Senhor Jesus. Tem conserto, tem forma de resolver, tem jeito para curar. E tudo isso é feito através do Espírito Santo de Deus que habita em você. Amém? Quem crê e pode dizer um amém em nome de Jesus. Então, nós vamos agora falar das raízes espirituais, né? Que tudo isso aqui que eu vou dizer, gente, eu já vou embalar aqui, que tudo isso são raízes
que nos impedem de viver o propósito de Deus nas nossas vidas. E a primeira delas é a falta de identidade, a falta de paternidade. Em João 1,12, diz assim, olha, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filha, amém? Você não é obra do acaso, você é filha de Deus. Você, a partir do momento em que você recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, e a partir do momento que você creu, você se tornou filha amada dele. E junto com isso, você também é herdeira, junto com Cristo Jesus, nas regiões celestiais, tudo aquilo que Jesus já tomou posse no momento que ele subiu aos céus. Ele só foi fazer morada para nós, preparar lugar, como está em João 14, e ele vai voltar para nos buscar. E aí, com ele, nós herdaremos tudo isso que ele já conquistou naquela cruz por nós. Amém? Em 1 de Pedro 2,9 fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Também fala que nós somos povo exclusivo de Deus. Está vendo como você não é qualquer uma? Está vendo como você é importante para o Senhor? E tudo isso para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Você é povo exclusivo de Deus. Então você já não era qualquer uma. Agora que você se tornou filha, agora que você não é mesmo qualquer uma. Você tem importância, você tem valor, a sua vida importa. Deus olha para você nessa noite e te diz: a tua vida importa, o teu sofrimento importa. Nós vamos ressignificar tudo isso aqui em nome do Senhor Jesus. A segunda raiz espiritual que eu queria comentar com vocês é o medo. Lá em João 4,18 fala que no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. E se você estiver no amor, você não tem que temer. Você não pode temer, porque se você temer, isso vai impedir você de viver o teu propósito. E lá também diz que o medo supõe castigo. Deus não quer te castigar, porque ele só tem pensamentos bons aos teus respeitos. Jeremias 29,11. Ele fala que só tem pensamentos, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ele fala pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Então, por que o medo toma conta de você? Por que você não se deixa explorar, colocar para fora tudo aquilo que você já recebeu de presente do Espírito Santo, que são os seus dons e os seus talentos? Amém? Ele tem pensamentos bons ao seu respeito. E ele diz para você lá em Josué 1,9, seja forte, seja corajosa, não se apavore, não desanime, porque fui eu, o Senhor, o teu Deus, quem te enviou. E eu estarei com você por onde você andar. Então, mulher, por que você ainda não está vivendo o seu propósito de vida? Porque você está com medo. Você tem deixado o medo te paralisar. Você tem deixado o medo tomar conta de você. E hoje, em nome de Jesus, você vai ser liberta disso, amém? Outra raiz, vontade própria. Isso aqui também impede a gente demais de viver o propósito de Deus. Tudo isso que eu estou aqui dividindo com vocês, eu passei por isso. Foram os meus processos. Por isso que eu resolvi dividir com vocês. Vontade própria, renúncia. A Bíblia, ela demonstra que nós podemos renunciar a vários tipos de coisa. Pecado, bens materiais, posições sociais, fama, orgulho. Nosso maior exemplo de renúncia é o Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos, que renunciou à sua própria vida em sacrifício por mim e por você que está aqui. Ele é o nosso maior exemplo, e é ele quem mais nos chama para renunciar. Mas tem gente que não quer renunciar a nada. Tem pessoas que não conseguem renunciar nem o seu trabalho, como eu era essa pessoa, que era apegada, grudada no trabalho. O trabalho era a minha base, o trabalho era a minha força, era o trabalho, era nele que eu fincava as minhas raízes.
É nele que eu tinha confiança. Mas deixa eu te dizer, você não pode colocar a tua confiança em outra coisa, em outra pessoa, que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Só nele, só ele pode. Nele você pode confiar. Amém? Você precisa renunciar, seja lá o que for. No meu caso, foi um trabalho. Mas e no teu caso? Eu tive que renunciar à minha carreira para estar aqui hoje falando com você. Eu tive que renunciar à família. Estamos a quase 1.000 quilômetros de distância da nossa família de sangue. Mas Deus nos deu uma família ainda maior. E se vocês acham que falta algo para nós, que nós sentimos falta, claro, de mãe, de pai, do irmão. Mas, gente, Deus é tão maravilhoso que ele não deixa a gente ficar aqui se lamentando, morrendo de saudade. Não, para dizer a verdade para vocês, eu quero ir. Eu falo assim, eu quero ir para Campinas, eu quero ir para meus irmãos. Porque a minha família, a gente parece que é mais próxima agora do que quando eu estava do lado deles. Isso são coisas, gente, que Deus faz, que é Ele que te garante, é Ele que, quando Ele te envia para um lugar, para viver o propósito, Ele garante você. Amém? Então, Lucas 14:33 fala assim, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Vocês estão vendo a importância de nós renunciarmos? Tem que renunciar tudo que Ele pedir. Nossa, pastora, mas e se ele me pedir igual a Abraão, meu filho? Eu renunciei 3 filhos. Se ele te pedir, você tem que renunciar. Para Abraão, ele devolveu. Os meus, ele levou. E Jesus, que não teve opção nenhuma, não teve nada para ele. Ele foi lá e se sacrificou. Ele mesmo se entregou. Outro dia, falando com uma alma aí, e ele falando comigo assim, mas eu não sei o que, matou Jesus. Eu falei, que matou? Ninguém matou, ninguém mata Jesus, ninguém tem esse poder de matar Jesus. Ele mesmo se entregou. Foi por mim, foi por você. Amém? Lá em Gálatas 2:20 fala que nós temos que ser crucificados com Cristo. Paulo fala, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Você consegue dizer isso daqui? Já não sou eu que vivo mais em mim, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Poderoso essa afirmação aqui, hein? Paulo, bichinho corajoso. Ele falava cada coisa, gente, não é verdade? Vocês estão aí, aposto que vocês são conhecedoras da palavra, estão aí para não me deixar mentir. Já não sou eu quem vive. Você é capaz de responder essa pergunta. Responde para você mesmo. Responde aí dentro de você. Se é Cristo que vive em você. Porque se Ele vive em você, não é mais a sua vontade. Não é mais do seu jeito. Não é mais no lugar que você gosta, na cidade que você gosta, na casa que você gostaria de morar. Não é mais o trabalho que você gostaria de ter. Agora é ele, é do jeito dele. E deixa eu te falar, ele sabe fazer melhor do que a gente. Ele sabe fazer melhor do que eu e do que você. Amém? Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A tua vida tem sido um sacrifício vivo, santo e agradável? Como é que você está buscando curar essas raízes tuas? Como é que você está buscando viver o teu propósito aqui nessa terra? Se você tem crucificado, você tem sido sacrifício vivo, santo e agradável para o Senhor? Outra raiz, para a gente não perder tempo, justiça própria. Isso daqui é terrível. A justiça é uma das características de Deus. Ele se alegra com o justo e ele abomina a injustiça. Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Ele fala, minha é a vingança. Mas muitos de nós não conseguimos prosseguir, não conseguimos viver o chamado que Deus tem para nós, porque nós estamos ocupados com fazendo justiça própria. Tem alguém aí fazendo justiça própria? Tem alguém aí querendo
tomar o lugar de Deus? Espero que não, que vocês são mulheres abençoadas. Amém? E ele diz, minha é a vingança. Outra raiz, que ela é emocional, a Maria falou dela, então eu vou passar rapidinho por ela, mas ela também é espiritual, que é a raiz de amargura. Então, a amargura é um sentimento terrível, originado a partir da sensação de uma tristeza contínua, de uma angústia, de um rancor, e aí você fica murmurando. Sabe, pessoas com amargura, elas têm uma tendência natural de ficar reclamando, de ficar se queixando de tudo. Se você ficar ocupado com isso daqui, você não vai viver o chamado que Deus tem para você, e você ainda vai contaminar muitos, da mesma forma como a alegria contamina ambientes, lugares e pessoas. A raiz de amargura também acaba por contaminar a todos à sua volta com as suas reações amargas. Não tem ninguém amargo aqui não, né? Em nome de Jesus, amém? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Quando nós estamos amargurados, a gente se exclui da graça de Deus. E lá em Hebreus 12, 15 diz que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Está vendo como é a Bíblia que diz que contamina? Amém? Outra raiz espiritual, que é emocional, mas também espiritual, é a falta de perdão. O perdão é uma das coisas mais libertadoras na vida de alguém. A falta de perdão é como uma pedra que é amarrada na perna de uma pessoa e ela vai arrastando essa pedra enorme, gigante, por onde ela passa. E muitas vezes ela pode até se afundar se ela entrar no mar, por exemplo. E se afogar no meio dessa falta de perdão. Se Deus perdoou os nossos pecados, se nós queremos ser parecidos com Deus, que motivos podemos ter para não perdoar alguém? Me fala aí. Muitas vezes a gente ora, né, a oração do Pai Nosso, para ele perdoar. Olha a condição que nós mesmos colocamos, né? Para ele perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Se você não perdoar quem tem te ofendido, Deus não vai perdoar os seus pecados. E se Deus não perdoar os seus pecados, como é que você vai entrar no céu? Como é que você vai cumprir o teu propósito aqui nessa terra? Muitas vezes a gente fala, eu queria tanto descobrir para que eu nasci, o que eu vim fazer aqui, no que eu sou boa. E aí, quando descobre, não adianta nada você descobrir. Se você não resolver todas essas raízes aqui que estão apodrecidas, não vai sustentar a árvore com fruto que vier depois. Será que você consegue me entender? Você consegue olhar para dentro de si e ver quais raízes tuas estão apodrecidas dentro de você? Por que você não consegue sair do lugar? Por que você não consegue romper? Por que você fica se comparando, como a Maria falou, ministrou para nós? É porque você está olhando para fora, ao invés de olhar para dentro, olhar para as suas raízes, que estão enfraquecidas e apodrecidas. Não vai sustentar o teu ministério. Você pode descobrir o ministério que for, não vai sustentar você. A obra que Deus vai fazer não vai suportar. Aliás, ele nem te entrega, ele não quer ver você morta. Ele não quer que você caia no meio desse processo todo. Então, primeiro ele vai te curar, ele vai te fortalecer, ele vai te tratar, para depois ele te entregar, para depois você fazer. Primeiro você vai ser, depois você vai fazer. Amém? Lá em Efésios 4:32, ainda sobre o perdão. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Libera essas pessoas. Arranca essa pedra, essa raiz enorme que está dentro de você, que é a falta de perdão. Acabe com ela, para você começar a viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Amém? Outra raiz, amarras espirituais. Em Salmo 107:14 fala, ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Por que você ainda está preso nessas amarras espirituais? Por que você ainda está preso em todas essas raízes destruídas, enfraquecidas? Tudo isso daí são raízes que te prendem,
que atrasam a sua vida e que trazem amarras espirituais para você. Ah, pastora, mas e agora o que eu faço? Eu descobri que eu tenho um monte de raízes que estão me impedindo de viver o meu chamado. E agora, tem como consertar? Tem, eu vou te ensinar. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje cheia de informação para você se libertar e viver o teu propósito, amém? Então, outra coisa que impede a gente de viver o nosso chamado é a falta de amadurecimento. Tem pessoas que não conseguem amadurecer, não conseguem viver o que Deus tem para ela, porque ela ainda vive como menino, sabe? Antes, a palavra de Deus fala que antes vivíamos como meninos. Agora nós somos adultos, nós temos que pensar como adultos. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas agora que me tornei homem adulto, né, uma mulher madura, deixei para trás as coisas de menino, de menina, no nosso caso. Primeira carta de Coríntios 13, 11. Então, nós não podemos agir dessa forma aqui, olha, como Paulo mesmo citou na carta, tomando leitinho. Não, a gente precisa de substância, você precisa amadurecer. Se você não amadurecer, como você vai viver seu chamado? Como você vai cuidar de outras pessoas? Como você vai evangelizar? Como você vai ensinar? Como que você vai fazer o que Deus mandou se você ficar com pensamentos de menino? Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Outra coisa é a falta de conhecimento. Quando nós amadurecemos, quando nós estamos ali já sendo tratados, passamos pelo processo, né? Esse doloroso processo que leva tempo, gente. Não é da noite para o dia que a gente consegue alcançar esse amadurecimento, essa maturidade em Cristo Jesus, não. E aí, quando isso acontece, enquanto a gente vai amadurecendo, a gente vai adquirindo conhecimento. Você precisa de conhecimento para você viver teu chamado. Você não sabe nem o que faz um apóstolo, por exemplo. O que faz um profeta na íntegra. Qual é o ofício, como é o ofício profeta. E aí você quer isso, você achou bonito. Você gostou do nome, tá na moda. E aí você quer ir, você vai dar com os burros na água, como diz o ditado. Não vai dar certo. Primeiro conheça. Primeiro se conheça. Nós vamos falar de autoconhecimento. Você tem que saber para que você nasceu. Você precisa buscar. Você tem que perseguir o teu propósito de vida. Enquanto você não descobrir o teu propósito de vida, você não vai adquirir o conhecimento certo para fazer aquela determinada coisa. Vocês estão entendendo? Precisa saber. Você precisa saber para que você nasceu. Porque senão você vai ficar atirando para todos os lados. E nós temos que ter foco nessa vida. Ter objetivo, né? A gente precisa, a falta de preparo para o reino, para trabalhar no reino de Deus. Ou para cumprir um propósito aí onde você trabalha. Tem pessoas que cumprem um propósito nas suas profissões. A minha, Deus não permitiu. A minha Deus não permitiu, mas ele tinha outro propósito para mim. Mas olha, Maria, psicanalista, Deus usa ela na profissão dela. Que maravilha, está cumprindo o propósito do Senhor, ajudando mulheres, pessoas a se reerguerem, a tratarem as suas raízes emocionais. Eu acho lindo isso, um médico, por exemplo, né? Um bombeiro, ele está ali cumprindo um propósito de Deus. Aquilo ali não é só uma profissão. Eu esqueci a palavra, eu esqueci a palavra, gente, calma que eu vou lembrar, tá bom? Não é só profissão, Gente, eu esqueci, meu Deus, vocação, pronto. É vocação. Tem pessoas que são vocacionadas para aquela coisa, para aquela profissão. Outra coisa, falta de fé. Se você não tem fé para viver aquilo que Deus... Deixa eu pegar aqui, gente, meu carregador, só um minuto. Se você não tem fé para viver aquilo que Deus falou para você, muitas pessoas, Deus revela, Deus mostra, Deus fala, olha, você nasceu para isso, você vai fazer isso, e Deus revela coisas grandiosas para essa pessoa, e mostra, só que não é primeiro, não é para aquele momento, aí a pessoa já quer sair fazendo, sem preparo, sem conhecimento, sem maturidade, quer sair fazendo o negócio, né? E aí não quer passar pelo processo também, não. Só que aí tem algumas que têm fé demais. Tem umas que não têm fé,
não acredita. Tem outras que têm fé demais. Outra coisa que impede é a falta da sua cura. Você entende por que você precisa do processo? Você precisa ser curada, libertada. Como é que você vai cuidar? Como você vai fazer coisas, ajudar pessoas, se você mesmo está precisando de ajuda? A gente precisa de humildade para reconhecer que nós precisamos de ajuda. Isso é uma nobreza, é nobreza de alma. A gente precisa reconhecer. Amém? Eu vou falar para vocês rapidamente alguns recursos para nós alcançarmos a nossa cura espiritual. E a primeira delas, que eu gostaria de destacar, e com vocês estão visualizando, é a vida devocional. Se você não tiver uma vida devocional, o que é uma vida devocional, pastora? Please, né? Tem gente que não sabe nem o que é isso. Gente, você precisa ler a Bíblia. É todo dia. O que é vida devocional? Ler a Bíblia, orar, jejuar pelo menos uma vez na semana. Isso é ter uma vida devocional. Você precisa separar um tempo para falar com teu Deus, com teu Criador, com teu Pai. Agora não é mais seu Criador somente, é o teu Pai. Você precisa de tempo para falar com Ele. Tem pessoas que querem viver o propósito, mas não oram, não leem a Bíblia. Como essa pessoa vai viver o propósito de Deus para a vida dela, me diz? É impossível. Outra coisa que você precisa de mentores capacitados para você alcançar essa cura espiritual. Você precisa buscar alguém, precisa buscar um profissional como a Maria, você precisa buscar um pastor que trabalhe com cura e libertação, porque esses trabalhos andam juntos, um complementa o outro. O que um psicanalista faz de um lado, o pastor faz do outro na parte espiritual. É meio que trabalho em conjunto. Você precisa buscar ajuda, tem que ser pessoas capacitadas, pessoas de Deus, até mesmo psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, precisam ser pessoas de Deus, não vai me entregar a sua vida na mão de qualquer um. Você está colocando a tua mente na mão de pessoas. Não pode ser qualquer pessoa. A pessoa tem que proferir a mesma fé que você, no mínimo. Ai, mas aonde está isso? Eu estou dizendo. Eu que estou te aconselhando. Amém? Eu estou dizendo para você, eu já percorri esses caminhos, gente. Já passei por tudo isso. Então, não busque profissionais que não proferem a mesma fé que você. Os judeus, por que são prósperos? Porque eles vivem ali, ó, numa comunidade entre eles. Eles só compram deles mesmos, vendem para eles mesmos, eles atendem eles mesmos. É assim. Por que a gente não pode ser igual? Para a gente também ser próximo. Isso é sabedoria. Você olhar o que está dando certo para um outro, para um grupo, e você repetir aquilo. É você olhar o erro de uma pessoa e não cometer aquele erro. Peça sabedoria ao Senhor, que Ele te dá de forma deliberada, assim diz a palavra do Senhor. Amém? Outra coisa é o autoconhecimento, como eu estava dizendo lá atrás. Você precisa reconhecer, você precisa saber o que está acontecendo com você. Identificar quais são as raízes que precisam de cura. Se você não sabe, busque pessoas capacitadas para te ajudar a identificar, para te ajudar a entender o que está acontecendo com você. Mas para isso, você precisa ser leal a essa pessoa, a este profissional, né? A este pastor, a essa pastora. Você precisa ter fidelidade. Tem gente que é assim, ele sai atirando para todos os lados. Ele vai em vários profissionais, ele quer ser atendido por vários pastores. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não atendemos pessoas que estão sendo atendidas por outros pastores, isso é ética. Cada um tem uma forma de trabalho. Como você quer ser curado se você está recebendo direção de várias fontes? Você está bebendo água de várias fontes, não tem como, é impossível. É impossível. Tem que ser algo ali mais intimista. Você tem que confiar em alguém, num profissional e num líder espiritual para tratar de você. Como eu falei, os dois trabalham juntos, um precisa do outro. Eu preciso da Maria, Maria ora, pode precisar de um pastor, de uma pastora, para resolver uma questão espiritual, que talvez a psicanálise não consiga. Nós precisamos uns dos outros. Amém? Você precisa ter comprometimento com o teu processo. Tem pessoas que não conseguem alcançar esta cura, não conseguem curar suas raízes, porque elas não se comprometem com o processo, porque elas não respeitam o seu processo. Por quê? Porque elas não têm paciência com o seu processo. Isso leva tempo. Não é uma coisa que você faz assim, olha, da noite para o dia, não. É uma vida inteira de traumas que você viveu e que você
Vai precisar de mais um tempo para você se curar dessas coisas. Não é uma coisa fácil de resolver. Tem coisas, raízes tão profundas dentro de nós que às vezes nem nós mesmos sabemos que temos. Tem feridas tão escondidas na nossa alma que a gente não consegue nem, a gente não se lembra, fica guardadinho ali numa região do nosso cérebro. Só mesmo alguém capacitado para te ajudar a descobrir. Às vezes nós temos comportamentos, né, que nós nem sequer sabemos, mas aquele comportamento diz respeito a algo, algum trauma que você viveu lá na tua infância, que você viveu anos atrás e que você, sua mente decidiu esquecer, entre aspas, porque não esquece. Fica guardadinha ali numa região, não esquece. Ela só vai ser como um vulcão, vai ser acordado. Amém? Mas que seja para que você possa ser curado em nome do Senhor Jesus. A frase que eu falei para vocês, que eu amo, às vezes eu posto nas minhas redes sociais, tá aí, olha, não há nada mais sublime do que estar no centro da vontade de Deus, vivendo o nosso propósito de vida. Eu garanto para você que tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi, todos aqueles traumas, e foi só um pedaço que eu contei para vocês, tudo aquilo foi transformado, foi ressignificado, foi curado para a glória do Senhor Jesus. O Senhor transformou, ele fez algo novo. E aí, depois ele me chamou. Depois eu descobri o meu chamado. E aí eu passei por aquele longo e doloroso processo, né, que dói pra caramba também. O tempo, a prova da aprovação da espera. É a pior de todas, na minha opinião. É você esperar acontecer alguma coisa e você saber que você tem que esperar, porque se você quer viver algo extraordinário da parte do Senhor, você quer viver teu chamado, você vai precisar esperar. E você precisa se submeter a todas as direções que o Espírito Santo te der. Tudo aquilo que ele disser para você. E muitas vezes ele diz, espera. Ai, mas eu queria fazer. Espera. Mas eu queria. Espera. Tem gente aqui que não está vivendo, porque você está atropelando os processos. Você está atropelando tudo aquilo que Deus planejou para você, para a tua cura. Se você não se curar, se as suas raízes continuarem inflamadas, você não vai viver. Você não vai passar por este processo e você não vai viver o chamado. Eu gostaria de dizer para você que hoje eu estou vivendo o chamado do Senhor. Já tem mais de 5 anos aqui nessa cidade e que o Senhor me aprovou para honra e glória do nome dele, porque eu não aguentava mais, eu não suportava mais. Pode deixar, Maria, é assim mesmo. E aí, hoje, nós estamos aqui implantando a Maranatha Church, aqui nessa cidade. Tem sido um desafio para nós. O nosso propósito de vida é esse. Nós temos um ministério dentro dessa estrutura da Maranatha. Deus criou um ministério de ensino que nós chamamos de MEV, MEV Sem Fronteiras. Foi uma colega lá do grupo que deu esse nome do Sem Fronteiras aqui. Então, o MEV é um ministério de ensino e nós estamos aqui nessa cidade capacitando o corpo de Cristo para viver o propósito nos lugares onde eles estão plantados, com as suas raízes fincadas. Né? Eu costumo dizer que nós não somos ameaça para ninguém, que nós preparamos as pessoas para elas trabalharem, viverem o chamado dentro das suas igrejas, dos seus ministérios. E isso é maravilhoso, o que Deus tem feito na nossa vida, porque nós jamais imaginávamos ir para o online. Cá estamos, cá aqui estou falando com vocês através deste canal de comunicação. Coisa que eu odiava, mas tem coisa que você não vai entender, que Deus vai fazer na tua vida, Deus vai fazer e você não vai entender, ele vai te trilhar por caminhos. Você vai falar, mas o que é isso? Por que disso? Por que daquilo? Querido, só vai. Querida, só vai. Não fica perguntando muito por que disso, por que daquilo. Você tem um Senhor, você tem um Deus na sua vida. Lembra do versículo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vontade, é a dele. Então, tudo que ele disser para você fazer, faça. Faça sem medo, rompe essas barreiras, rompe essas raízes tuas que estão fincadas em lugares errados.
Tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão em lugar errado. Não era para você estar no lugar que você está. Não era para você estar fazendo o que você está fazendo. Mas você está lá porque você não quer abrir mão, porque você não quer renunciar. Enquanto você não renunciar, enquanto você não estender as suas mãos para o Senhor e entregar para Ele, você não vai viver aquilo que Ele tem para você. Amém? Eu sei que às vezes é duro a gente ouvir, às vezes é duro a gente fazer aquilo que a gente não quer. Eu fiz muitas coisas e ainda faço coisas que eu não gostaria de fazer, mas eu sei que aquilo ali é uma semente, é algo que o Senhor plantou, que está me levando, que vai gerar raízes, mas raízes boas, curadas, para eu continuar vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Nós não fazemos o que queremos, nós fazemos o que Ele quer. Nós temos um dono, um Senhor soberano. Amém? Que Ele faz, ninguém consegue ir contra a vontade do Senhor. E aí, gente, eu queria, para finalizarmos, dentro dessa plataforma de ensino, nós temos alguns seminários. Esse que você está vendo aí é um símbolozinho do mergulho. O mergulho ele é um dos nossos carros-chefes. O mergulho é um seminário, dura 3 dias. E aí você fica mergulhado com a gente na palavra do Senhor, mergulhado nos 5 ministérios e nos 9 dons, nas 8 operações do Espírito Santo. E aí você sai de lá com conhecimento. E a maioria das pessoas já saem com a noção do que é o chamado dela. Ah, o meu ministério, me identifiquei com esse ministério. Eu descobri que eu tenho esse dom ou esses dons. Então, se você quiser aprofundar, se você quiser descobrir ou confirmar o teu chamado, eu te convido a participar da nossa próxima turma do mergulho, que eu não sei nem quando vai acontecer, mas tem uma data já. Depois a Maria, ela disponibiliza para vocês. Amém? Vem mergulhar com a gente no teu chamado, no teu propósito de vida. São dias extraordinários que nós vivemos. Depois você ainda tem uma mentoria exclusiva comigo, com o pastor Marcelo, que é um tempo que Deus separou para cada um dos participantes do mergulho. O Senhor mandou a gente fazer isso. Tá aí uma coisa que eu não queria fazer. Deus falou, faça. Faça, porque cada um que fizer essa mentoria, eu vou falar com essa pessoa. E Deus tem falado. Deus tem falado através das nossas vidas, por graça, por misericórdia. É Deus purinho. E tem revelado os mistérios, tem revelado o chamado, o propósito de vida das pessoas. Afinal, este é o meu propósito, descobrir o teu propósito de vida. Eu estou aqui para te ajudar a descobrir o teu chamado. Amém? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o Freedom. Freedom é um seminário de cura e de libertação. Sim, nós trabalhamos com cura e libertação. Então, uma coisa está ligada à outra. Antes eu não entendia, mas como eu disse para vocês, eu parei de perguntar para o Senhor o porquê das coisas e comecei somente a obedecer. E as coisas começaram a fluir. Você precisa andar em obediência ao Senhor. Então, o Freedom é um seminário de cura e libertação. Deus tem feito maravilhas através deste seminário, porque muitas pessoas estão sendo libertas, curadas, libertadas, curadas das suas raízes profundas, depois deste seminário, que acabam vindo, para os atendimentos no particular, e Deus tem feito, operado maravilhas e milagres. Eu falo para vocês que são milagres, porque eu e o pastor não temos essa capacidade de fazer nada. Sem ele, nada podemos fazer. O próximo seminário que eu queria apresentar para você, que está me assistindo, que vai acontecer semana que vem, escatologicamente. São pessoas que gostam de estar sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, Gosta do livro do Apocalipse, às vezes não entende muito bem. Pois bem, vem estar conosco. Nos próximos dias 30, 31, dia 1º de setembro, nós vamos estar juntos com este seminário para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você quiser nos encontrar, quiser nos acompanhar, aí tá os canais do YouTube. Todo dia nós temos um devocional no canal da Maranatha Church, 8h15 da manhã, nós estamos ao vivo. Se você quiser se achegar, corre lá, se inscreve no canal para você não perder nada e venha receber uma palavra do teu coração todo dia. Nós estamos lá, amém? Eu coloquei meu contato aí, se você quiser falar comigo, printa essa tela aí rapidinho, amém? Se você quiser
falar sobre chamado, sobre propósito de vida. Eu sei que você já tem a Maria Paiva, excelente, maravilhosa, lindeza. Mas eu estou aqui também à disposição, se você quiser falar deste assunto. Amém? Eu quero agradecer aqui. Essa pessoa que vocês vão ver aí agora é o pastor Marcelo, gente, meu esposo amado, o presente que Deus me deu, né? Para a honra e glória do Senhor, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o idealizador de tudo isso, da Maranatha Church. Deus colocou no coração dele essa obra, e eu estou aqui como ajudadora, ao lado desse grande homem de Deus. E toda a honra, toda a glória, eu quero entregar ao Senhor, pela vida do pastor Marcelo, por este ministério que ele confiou em nossas mãos, e eu quero te agradecer por você ter ficado aqui, esse tempo todo me ouvindo um pouco da minha história. Deus te abençoe. Maria, muito obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com a sua turma, tá bom? E eu espero que tenha sido um tempo proveitoso e que eu possa ter somado na vida dessas mulheres em nome do Senhor Jesus. Gente, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe.